Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Eu cumprimento a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Aleluia. Estamos felizes nessa noite por estar de volta em casa. Glória a Deus. Já estava gigante, mas hoje estou revendo os irmãos novamente. Alguns irmãos que moram no meu coração, amo vocês. O pastor desta igreja, minha gratidão por me permitir estar com vocês nesta noite. Deus tem uma palavra extraordinária para os nossos corações. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 2, é uma mensagem conhecida dos irmãos, mas esta palavra mexeu bastante com o meu coração durante esta semana e eu não posso fugir daquilo que Deus tem falado ao meu coração. Êxodo capítulo 2, logo no início, bem pertinho, facinho de encontrar o endereço. Louvado seja o nome do Senhor. 2:23, todo mundo achou? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Está escrito assim: e aconteceu depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. Assim o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão, e ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os olhos e os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Vamos continuar no capítulo 3, versículo 1, e está escrito assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Então levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus em Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Olhou e notou que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora irei até lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tire o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Feche os seus olhos por um instante e apresente uma vez mais o teu coração ao Senhor. Senhor Deus, queremos ser tocados por Ti uma vez mais, através da Tua palavra. Continue a falar conosco, Deus, porque falando o Senhor já está. A igreja é Tua, o povo é Teu, e nós temos necessidade de um direcionamento. Nós precisamos que o Senhor continue a tratar na profundidade dos nossos corações. Somos mais maleáveis em Tuas mãos e queremos ouvir a Tua voz, Deus. Faz do Teu jeito, do Teu jeito, do Teu jeito. Somos 100% dependentes e carentes do Senhor em nossos corações. Fique à vontade, Deus. A igreja é Tua, o povo é Teu. Aqui em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podemos assentar em nossos lugares, em nome de Jesus Cristo. Só para os irmãos entenderem esse texto, a gente precisa entender que o povo de Deus, no passado, quando José era governador no Egito, a gente sabe que aconteceu uma fome na terra, uma fome esta revelada por Deus, e Deus deu permissão a Jacó, para Jacó descer para o Egito, porque Deus ia sustentá-los. Eles desceram, era um pequeno grupo, mas eles cresceram, se multiplicaram e também
virou uma servidão. Aquilo que antes era pastos verdejantes, e de repente virou uma grande assolação. E o povo começou a sofrer muito. O texto que nós lemos começa a dizer assim: e morrendo o rei, e morrendo quem governava, a situação se complicou. E quando a situação se complicou, a escravidão foi mais dura ainda. A Bíblia diz que o povo começou a clamar. A gente precisa entender que a última vez que Deus havia tratado com esse povo era quando Deus falou com Jacó. Quando Jacó ficou sabendo que José estava governando no Egito, Jacó foi falar com Deus e Deus deu permissão a ele para descer. Então a gente está falando de séculos. Meu Deus. A gente está falando de muito tempo. Muito tempo de solidão, muito tempo de silêncio. Muito tempo em que parece que o céu é de chumbo. E o povo está clamando por um socorro. O povo está clamando por uma resposta do céu. O texto que nós lemos diz que o gemido deles chegou ao coração de Deus. O gemido daquele povo chegou ao coração de Deus. O que é interessante é que o povo está clamando, e quando a gente lê o texto parece assim, que no capítulo 2 fechou-se um ciclo e começa outro. Está dizendo que o povo está sofrendo, o povo está gemendo, o povo não aguenta mais e está clamando por socorro. E aí parece que parou tudo. E aí de repente o texto no capítulo 3 começa a dizer que Moisés apacentava o rebanho do seu sogro. Parece que aquela história passou e que Deus deixou. Deus ouviu e ok, acabou. Mas não. No céu, o jeito de Deus falar com a gente, às vezes a gente não entende. O jeito de Deus nos explicar algumas coisas parecem meio confusos, porque nós precisamos ter sensibilidade para entender. Deus entende o gemido, Deus entende o clamor, mas lembra lá no Éden, quando Deus formou Adão? Deus fez uma parceria daqui para frente. Deus não faz nada sozinho. Glória a Deus, aleluia. Do Éden para frente, até Adão, Deus fez tudo sozinho. Ele e a Trindade fez tudo, mas quando ele formou Adão, ele olha e vê que Adão está sozinho e diz: isso não é bom. Deus faz Adão dormir e fez uma parceria dizendo: se você precisa de alguém do seu lado, então coopere com alguma coisa. Se você precisa de alguém do seu lado, então faça alguma coisa. Me dê a costela e eu lhe dou a varoa. É simples. Glória assim. a Deus. Deus formou uma parceria com o homem. Agora o povo está clamando no Egito, o gemido chega até a Deus e Deus está procurando alguém com disposição para fazer alguma coisa. Porque Deus poderia fazer sozinho, poderia, mas Ele decidiu fazer comigo e com você. É assim. Não se explica esse jeito de Deus. O nome disso é amor. Amor que não se define. Amor que não existe um adjetivo que diga que amor é esse. João, que é o apóstolo do amor, diz: ele amou o mundo de tal maneira. Ele não encontrou, não é grande, não é tremendo, não é sobrenatural. Não tem adjetivo que explique esse amor. E aqui Deus ama esse povo e Deus vê Moisés, um moço que agora está vivendo uma vida comum, num dia como outro qualquer, que parecia que a vida dele seria como todos os últimos dias. Ele está no deserto e ele está apacentando as ovelhas do seu sogro. Para mim, isso para você está cuidando de ovelha, mas você não está entendendo. Esse moço cresceu no palácio. Esse moço cresceu sendo filho da filha de Faraó. Esse moço cresceu, Estevão fala sobre isso, que o camarada era muito bom. Ele era preparado nas melhores escolas. O homem era um homem de guerra, ou seja, não se explicava aquele moço gastando todo o seu talento cuidando de ovelhas. E aí, de repente, num dia comum, ele está caminhando, cuidando das ovelhas, e de repente o céu resolve se manifestar para ele. Deus decide se manifestar para ele. Ele está passando e aí de repente ele vê algo. Os seus olhos contemplam algo que não
Cuidar de ovelha é comum. Pastorear é comum, mas de repente ele vê algo que não é comum. Ele olha para o lado e ele vê que uma sarça está acesa. Sarça acesa é normal. Normal. É deserto. O sol escaldante faz qualquer faísca produzir fogo. Mas o que chama a atenção dele é que a sarça está queimando, mas não se consome. Aí num dia comum acontece algo incomum. E eu entendo que Moisés sentiu medo do que ele estava vendo. Porque Moisés começa a falar consigo mesmo. Quem aqui nunca falou consigo mesmo? E geralmente quando a gente fala sozinho, ou parece que é sozinho, é porque a gente tem medo do que está para acontecer, tem medo do que está vendo, tem medo de fazer alguma coisa. Porque a gente entende que ele está caminhando, e aí sabe quando a gente olha e não olha? E a gente vê a visão e a gente não entende? Porque não está atrás, porque ele diz assim, eu vou me virar para lá. Se tivesse atrás eu não estou vendo o que está aqui. Então a gente entende que ele está indo e do lado está acontecendo uma coisa. Meu Deus. E aí ele olha, e aí ele diz para ele mesmo, eu vou me virar para lá para eu ver essa visão. Eu vou me virar, ou seja, eu vou mudar a rota. Glória a Deus. Eu vou mudar o que eu havia planejado. Os meus planos eram seguir em frente. Mas está acontecendo algo aqui que está chamando a minha atenção. E ele está dizendo, hoje eu vou fazer algo que não é comum. Ele diz para ele mesmo, eu vou me virar para entender essa grande visão. Porque tem uma sarça que está se queimando. Tem uma sarça que está pegando fogo, mas ela não se consome. Meu Deus. Eu preciso entender essa visão. E quando ele se vira, Deus gosta da atitude dele. Quando ele se vira e ele vai se aproximando, aí ele entende que a coisa é maior do que ele está pensando. Porque quando ele vai chegando perto, Deus brada lá de dentro da sarça e diz, Moisés, Meu Deus. Moisés, não te chegues para cá. É Deus. Não te chegues para cá. Porque o lugar em que tu estás é terra santa. Glória. Mas não é santa por causa das ovelhas, não é santa por causa da sarça, não é santa por causa de Moisés, é santo porque a presença dele está ali. Ele diz, não te chegue para cá. Não te chegue, tire primeiro as sandálias dos teus pés. O moço estava acostumado a andar de sandálias porque cresceu como um príncipe. Deus está dizendo, tira as tuas sandálias. É Deus dizendo, você como um príncipe não me serve. Você com as manias do palácio não me serve. Você com o teu jeito do Egito não me serve. Mas se você tirar as tuas sandálias, você será meu servo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se você tirar as tuas sandálias, você vai caminhar do meu jeito. Tira as sandálias, porque o lugar que você está é lugar de servo. Tira as sandálias, porque o lugar que você está é lugar de santidade. Aí, Deus poderoso. E aí quando Moisés tira as sandálias, quando ele está pronto para falar com Deus, Deus não chega dando uma ordem. Deus não chega lhe dando uma missão. Deus chega se fazendo conhecer. Porque quando ele fala com Moisés, Deus conhece Moisés, mas Moisés não conhece a Deus. E Deus olha para ele, Deus se apresenta dizendo, eu sou Meu Deus. o Deus do teu pai. Eu sou o Deus do teu pai, Moisés. Maravilha. Eu sou o Deus de Abraão.
sou o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Deus dizendo: eu sou o Deus da aliança. Aleluia. Eu sou o Deus que cumpre aquilo que promete. É Deus dizendo: primeiro você precisa me conhecer, porque não dá para servir a Ele de todo o coração se você não o conhece. Estamos nos perdendo porque não conhecemos o nosso Deus. Estamos nos perdendo porque Ele fala, mas a gente não sabe quem é que está falando. Quantas vezes Deus tem falado com você e você pergunta: será que é a imaginação da minha cabeça? Quantas vezes Deus te convoca para um projeto e você diz: não, eu acho que é o pastor, eu acho que é coisa da irmã, porque você não aprendeu a conhecer quem te chamou. Meu Deus. Deus diz: eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Aí Deus, nas entrelinhas, Deus está dizendo: eu quero ser o teu Deus. Eu quero ser o teu Deus. E Moisés fica atento ao que Deus está falando. Nós nos acostumamos a aproximar de Deus e pedir e exigir. E a gente tem uma lista de coisas que a gente pede, mas a gente não aprende a ouvir o coração de Deus. Moisés é um moço que está cuidando de ovelhas, que é um serviço humilhante, e a ovelha nem é dele. Mas ele não chega para reclamar, ele não chega para interrogar, ele fica esperando para ouvir o que vai no coração de Deus. E Deus percebe que Moisés está pronto, Moisés está conhecendo a Deus. Não dá para ir sem conhecer. Erramos por não conhecer quem é Deus. Erramos por não conhecer as Escrituras. Erramos por não conhecer o poder de Deus. Essa semana Deus me confrontou. Essa semana Deus entrou no lugar em que me limitava e me confrontou. Porque eu sempre disse para Deus assim: Deus, eu gostaria de encontrar uma palavra que eu pudesse usar só contigo, para te contar da minha gratidão, para te contar do meu amor, para te contar o quanto o Senhor é importante para mim. Porque obrigado eu digo para o meu vizinho, obrigado eu digo para o moço da quitanda, obrigado eu digo para alguém que me faz um favor. Eu queria usar uma palavra que fosse só para o Senhor. E faz tempo que eu peço isso a Deus. E Deus entrou no lugar das minhas limitações e disse assim para mim: você não precisa usar palavras, você só precisa ter atitudes, porque nas suas atitudes eu entendo a sua gratidão. Nas suas atitudes eu entendo o que é que você está tentando me dizer. E aí essa semana eu estava estudando sobre os pais da igreja, os reformadores, os grandes homens e mulheres que derramaram seu sangue por causa da igreja. E eu confesso, irmão, que eu fui sacudido na minha fé. Porque às vezes a gente vive muito no raso. A gente chega para Deus, um culto como esse, e a gente tem tantas questões pequenas para dizer para Ele. Não que o seu problema seja pequeno, mas é porque o que Ele espera de mim, de você, é mais. Porque essas coisas pequenas que tem matado a gente, se a gente deixar, com estalar de dedos, Ele resolve. Meu Deus. Aquilo que incomoda a gente, com estalar de dedos, a gente resolve. A gente só precisa entender que a gente consegue mais. A gente consegue mais profundo, porque a gente tem um chamado. A gente tem um chamado. Irmão, não foi à toa que Jesus, antes de enviar os discípulos, ele disse: primeiro vocês fiquem. Primeiro vocês fiquem em Jerusalém. Porque o que eu vou mostrar, o que eu vou mandar vocês
entender que há um propósito na sua chamada. E essas coisas que fazem barulho à sua direita e à sua esquerda é só para te tirar do propósito. Moisés está no deserto e Deus diz: não te chegue para cá. Primeiro você precisa se santificar. Primeiro você precisa se transformar em servo, porque aqui você não é o homem filho da filha de Faraó, aqui você será meu servo. E quando ele se dispõe, Deus conta o segredo do seu coração. Ele conta para Moisés dizendo: o povo tem gemido muito. Eu tenho ouvido o clamor, eu tenho ouvido o gemido do meu povo. Eu tenho visto o sofrimento deles. Eu sei o que eles estão passando. Deus está contando um segredo para Moisés, porque o povo dizia isso para Deus. E Deus está dividindo isso com Moisés. Deus está dividindo isso com Moisés. E quando Moisés entende com quem ele está falando, a primeira coisa que ele faz, ele tira as sandálias e ele cobre o rosto. Quando ele cobre o rosto, ele está dizendo: eu respeito a presença na qual eu estou. Eu respeito isso. Eu respeito isso. Ele cobre o seu rosto, ele descalça os seus pés. E Deus lhe dá a lição. Quando você chegar na sua casa, tenha esta semana como tarefa para a sua vida. Leia o chamado de Moisés, a história de Moisés, mas leia tudo, irmão. Leia tudo, leia Êxodo inteiro, leia tudo que você puder, para você entender do que é que eu estou falando. Porque não dá para explicar o que está dentro de mim, é grande demais. Moisés se dispõe a fazer algo que ele nem sabe como será. Tudo que ele precisa entender, que ele vai voltar como servo. Ele vai voltar, mas ele tem um Deus que será na vida dele o que ele precisar. Você lê o texto, você entende que Moisés toma para si a responsabilidade de libertar o povo. Não foi fácil. Não foi fácil. As tarefas que Deus nos dá não é fácil. Não é fácil. Você consegue entender que no nosso mundo de hoje a gente vê pessoas escravizadas igualzinho a esse povo? Gente presa em situações parecidas ou piores do que esse povo de Israel que estava no Egito. Você consegue entender isso? Se o gemido deles chegou até Deus, você acha que o gemido de quem está lá fora e não conhece o Deus que eu e você conhecemos, você acha que o gemido deles não chegou até Deus? E aí Deus te chama nesta noite para te dizer: se aproxime, chegue mais perto, que eu vou fazer com que você me conheça. Quando você me conhecer, você não vai ter medo de nada. Quando você me conhecer, nada não vai parar você. Moisés enfrenta Faraó, enfrenta todo mundo. Você conhece a história das pragas. Ele consegue libertar o povo. Aí parece assim, que dá para respirar. Meu Deus. E quem é que diz que dava para respirar? Quando o povo começa a caminhar pelo deserto, começam as murmurações. Quando o povo começa a caminhar rumo à terra que manda leite e mel, o ser humano é inconstante, nunca está satisfeito. Antes clamou por causa da escravidão, agora que recebe libertação, sente saudades. Aí a gente percebe que Moisés vai ficando cansado. É normal a gente se cansar. O que não é normal é a gente parar. É normal, às vezes, a gente chegar aqui meio se arrastando. Isso é normal. O que não é normal é esse cansaço, essa decepção de segurar em casa. Isso não é normal. Meu Deus. Aleluia. Moisés se cansa. As águas estão amargas, ele tem que resolver. Tem um inimigo, ele tem que atacar. Tem uma situação complicada, ele tem que resolver. Ele fica tão cansado que o seu sogro chega para ele e diz: Moisés, desse jeito você não vai aguentar. Você não vai aguentar. Vai morrer você e vai morrer o povo também. Começa a selecionar gente, começa a arrumar obreiros para esse negócio. O que for fácil, os obreiros resolvem. O que for mais complicado, vem para você. E Moisés ouve o conselho do sogro. Aí quando ele chega em Êxodo 19, a Bíblia diz assim:
Moisés, a gente lê o texto e entende que ele está cansado. Em Êxodo 19 está escrito assim, que Moisés subiu a um monte para falar com Deus. Maravilha. Aí a gente entende que não foi Deus que chamou ele. Ele está cansado e decepcionado e ele sobe para o monte. Meu Deus. E quando ele chega lá, a Bíblia diz aí, Deus chama por Moisés. E aí Deus fala para Moisés, Moisés, você vai descer e você vai preparar o povo, porque eu vou falar com você, mas eu vou falar de um jeito que o povo vai me ouvir. Agora eu não vou falar com você no meio da sarça, agora eu não vou falar com você em segredo, eu vou falar com você, mas toda a nação vai ouvir. Então desce lá e prepara o povo. Moisés desce e diz, olha, Deus vai descer, daqui a 3 dias Deus vai descer. A ordem é, se santifiquem, limpem as suas vestes, se lavem, se preparem, porque daqui 3 dias ele vai descer. E aí a ordem de Deus é, demarque território. Mostre para eles até onde eles podem chegar, porque eles não vão poder tocar no monte. Se tocar no monte, morre. Se tocar no monte, mesmo que seja um animal, ou vai ser apedrejado, ou vai ser fechado, mas vai morrer. Aí Moisés desce e conta para o povo, o negócio foi complicado. Deus vai descer porque Deus quer colocar temor no coração de vocês. Então daqui para lá ninguém passa, está demarcado o território. Deus vai descer. A Bíblia diz que de repente, passa-se uns 3 dias e de repente lá no alto do monte começa a acontecer algo sobrenatural. De repente eles começam a ouvir trovões e relâmpagos. E de repente agora não é uma sarça que começa a pegar fogo. Agora é o cume do monte que se transforma em uma fornalha. Maravilha. A ordem era, demarque o território e não passe. O que o povo fez quando viu tudo aquilo lá em cima? A Bíblia diz que o povo correu para longe. Moisés desce e diz, não gente, vem cá, não era para ter medo. Deus ia descer para colocar temor ao povo. Diz, não, vai colocar temor, né? Vigiar, correr para longe. Aí ele olha e diz, não era temor para vocês irem para longe. Era temor para respeitá-lo. Não era para ir para longe. O povo fica tão apavorado que olha para Moisés e diz, Moisés, o negócio é o seguinte, fale você com Deus. Fale você com Deus. E você fala para a gente o que foi que ele diz, a gente não quer. A gente não quer ouvir. A gente tem medo, está todo mundo apavorado. Aí o que é incrível é que Moisés decide subir, porque de repente aquele monte todo se transformou numa fornalha, e de repente desceu uma densa nuvem, não dava para ver nada, e a Bíblia diz que Moisés entra na nuvem. Aí para mim e para você, ele entrou na nuvem, ele é alguém que já conhece a Deus. A gente só entende o que é que Moisés viveu quando a gente vai lá em Hebreus 12. Quando você chega em Hebreus 12, o escritor diz assim, e Moisés disse, estou tremendo, estou atemorizado, mas estou entrando. Meu Deus. Aleluia. Estou tremendo, estou apavorado, mas estou indo em direção a Deus. A Bíblia diz que quando Moisés vai entrando, você imagina ele gritando, Deus! Aleluia. Eu tenho medo, mas eu vou assim mesmo. Eu não sei o que vai acontecer quando eu entrar aí, mas eu vou assim mesmo. Eu tenho medo, mas eu estou chegando. E a Bíblia diz que aquilo que era uma fornalha, de repente virou uma escuridão. Sabe aquela coisa que parece que está difícil, se complica? É assim. Deus quer ver até onde a gente vai. Até
Moisés chega diante de uma sarça e ele cobre o rosto, porque a sarça, ela arde e não se consome. Ele entra no propósito, passa por muitas situações. Entra numa nuvem, passa por grandes experiências. Uma outra vez ele entra na nuvem e fica lá 40 dias. O moço de um dia cobriu o seu rosto, porque uma sarça queimava e não se consumia. Um dia ele desce e ele tem que cobrir o seu rosto, porque agora a glória não está mais na sarça. Meu Deus. Aleluia. Maravilha, Mas Deus. agora está na sua face. Agora ele não precisa olhar para um arbusto comum para ver a glória de Deus, porque a glória de Deus está dentro dele. Porque ele teve coragem, ele teve o medo sob controle, ele teve medo, mas entrou no lugar que Deus estava esperando por ele. A nossa vida com Deus é assim, é de degrau em degrau. Quanto mais nós chegamos a Ele, mais Ele se permite ser conhecido por nós. A diferença é que a gente não quer mais conhecer nesse nível. A gente quer servir a Deus no raso. A gente quer servir a Deus apenas por coisas aqui. E aí Deus está te chamando para esse novo encontro, para você ir além desse propósito, para você viver um evangelho genuíno. Porque as experiências que você viveu até aqui nem se compara com o que Deus vai fazer daqui para frente. Oh, aleluia, Deus. O moço que obedece a Deus não sabe como fazer, mas tira uma nação da escravidão. O moço que vê um povo rebelde se cansa e vai para o lugar certo buscar socorro. É o mesmo moço que um dia desce no monte e a glória invadiu o seu coração e o seu rosto é que brilha. Aleluia. E ele precisa cobrir o seu rosto. Ele precisa cobrir o seu rosto, porque as pessoas não dão conta de olhar para tudo aquilo. Entenda uma coisa, meu irmão: um som que você admira é um som que você atrai. Um dia ele admirou a sarça, e agora ele desce como sarça. Agora ele desce com um brilho no rosto. Entenda que um dia Deus disse a ele: não te chegue para cá. Agora ele chega diante de Deus e ele diz para o povo: como foi comigo, agora é com vocês. Não toque no monte, não chegue perto. Se tocar, vai morrer. Mas ele pode entrar na nuvem e falar com Deus. Você consegue entender que são processos? Você consegue entender que quando a gente vence o medo, a gente vive o extraordinário de Deus? Quando a gente chega até Deus e o conhece, a gente se preocupa com o que Ele acha. A gente se preocupa em conhecer o coração dele. Moisés ficou tão amigo de Deus, que uma certa vez o povo estressou tanto que Deus não deu conta, e Deus olha para Moisés e diz: Moisés, daqui para frente você vai com esse povo. Não é mais o povo de Deus. Lembra no início? O meu povo está gemendo. Agora o povo estressou tanto a Deus que Deus olha e diz: o negócio é o seguinte, é o seu povo. É o povo que você tirou da escravidão. É seu povo. Eu vou te dar um anjo, eu vou enviar um anjo e ele vai com você. Meu Deus. Aí Moisés entende o que Deus está sentindo, porque ele também já tinha sentido isso lá atrás. Ele olha para Deus e diz: faz isso não, Deus. Faz isso não. Faz isso não. Deus: não, se você quiser, eu mato esse povo. Não, Deus, não mate. O que é que vão dizer do Senhor? O homem ficou tão amigo de Deus, ele ficou tão amigo de Deus, que ele se atreveu a dar um conselho para Deus. Ele disse: o Senhor matar o povo, não vão dizer que o Senhor tirou do Egito e não deu conta de cuidar deles no deserto. Meu Deus. Ele está dizendo: não vai ficar bem com o Senhor. Aí Deus diz: não, você vai com o povo, eu mando um anjo, mas eu não vou. Moisés olha e diz: não, Deus, não dá mais para caminhar sem o Senhor.
todos os dias. É por isso que mesmo quando Adão e Eva falhou, mesmo assim ele veio. Deus me criou, Deus te criou, porque Ele quer falar com a gente todos os dias. Ele quer contar para a gente dos seus planos. E tem coisas que Ele vai te contar para você contar para outros. Mas tem coisas que Ele vai te contar só porque Ele é seu amigo. A gente vê em Daniel, quando Deus revela algumas coisas do futuro para Daniel, a Bíblia diz que ele pega um livro para escrever e Deus diz: não escreva. É Deus dizendo: eu só estou te contando um segredo. Eu só estou te contando que eu vou falar, fazer lá no futuro. Se você escreve, alguém vai ler. E se vai ler, não há mais segredo. Esse segredo é só para os amigos. É tudo que Deus quer ser. Meu e teu é nosso amigo. É tudo que você precisa almejar esta presença, porque o resto vai ser insignificante. Aleluia. Quando a gente chega em Deuteronômio, capítulo 5, a gente vê descrevendo esse mesmo texto de Deuteronômio, de Êxodo 19. E aí quando Deus diz assim para Moisés: Moisés, já que o povo não quer me ouvir, o povo está com medo, manda todo mundo ir para dentro. Manda todo mundo voltar para as suas tendas. Aí Moisés vai para sair, Deus olha para ele e diz: você não, Moisés. Você fica aqui. Você fica aqui. É um amigo falando ao longo do caminho. É alguém que está precisando abrir o coração, que está dizendo: você não, Moisés. O mesmo Deus que um dia diz: Moisés, não te chegue para cá. O moço foi mudando de nível, a ponto de um dia ele chegar na presença do Senhor. E quando ele faz menção de sair, Deus olha e diz: você não. Ou você fica aqui. Então Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer: tenha coragem de viver esse evangelho na profundidade. Tenha coragem de dizer: eis-me aqui, conte comigo para esse tempo. Entenda, meu irmão, a Bíblia que nós temos, tanta gente gostaria de ter e não tem. A liberdade que nós temos de servir ao Senhor, tanta gente está morrendo sonhando com essa liberdade. Mas que a gente entenda e se comprometa com esse chamado. Que a gente entenda e se comprometa. Porque tem gente morrendo sem conhecer Jesus todos os dias. Tem uma multidão que desce a sepultura. Todos os dias o cemitério está ficando mais rico. Todos os dias. Todos os dias vão para a sepultura livros que não foram escritos, canções que não foram cantadas. Histórias que não foram contadas, porque não teve um Moisés que diz: eis-me aqui. Não teve um Moisés que diz: a gente vai mais profundo. Não teve um Moisés que diz: eu tenho medo, mas eu estou indo em direção ao propósito. É normal ter medo. É normal ter medo. O medo só não pode paralisar você. É normal a gente ter algumas decepções. Mas quando a gente tiver algumas decepções, entre na nuvem. Meu Deus. E chegue para Ele. Conte para Ele como vai teu coração, como vai tua alma. As coisas que te machucaram, te feriram. Não tenha segredos com Ele. Não tem que se esconder porque você fez alguma coisa, porque você não vai surpreendê-lo, porque todas as vezes que a gente faz algo de errado, Ele está vendo. Quanto mais perto você chegar, mais dele será revelado a você. Queira viver nesse evangelho pleno, meu irmão. Queira viver nesse evangelho da graça. Queira entender este amor que não dá para explicar, não dá para você dizer, mas dá para você mostrar com atitudes. E vai chegar um dia que você vai estar dormindo, Ele vai te despertar dizendo: fique comigo.
dia que você vai chegar com um culto como esse, e você vai achar que veio apenas para um único culto, e ele vai dizer: chegue mais perto, porque a gente precisa conversar, eu preciso te contar algumas coisas, eu preciso te revelar alguns segredos. Eu quero que você coloque-se de pé nesta noite, porque nós vamos orar juntos. Mas eu quero muito que você leia a história de Moisés. Meu Deus. Que você leia uma vez e leia de novo. Se permita, irmão, ser impactado por esta palavra. Se permita e leia esta palavra. Louvado e engrandecido é o Se seu nome. permita ser transformado por ele. Você olha e diz: mas você nem sei pregar direito. Não é sobre você, é sobre ele. Eu nem saberia o que falar. Você não vai falar de você, você vai falar dele. Esse é um tempo de comprometimento. Você não é fruto do acaso. Você não caiu aqui de paraquedas. Um dia ele foi no teu deserto e disse: vem comigo. Um dia você estava fazendo coisas comuns, coisas que pareciam pequenas, coisas que até pareciam, situações que até pareciam humilhação. Não era humilhação, era só um treinamento. Eu quero que você feche os seus olhos nesta noite. Eu creio. É você e Deus. E aí, Senhor? Deus está aqui procurando parceiros para esta obra. Deus está procurando discípulos para o seguir. Deus está procurando gente que se comprometa. Jovens, adolescentes, homens, mulheres, crianças que se comprometam com esse evangelho. Quando você chegar lá no seu trabalho, você vê alguém gemendo, se comprometa com esse evangelho e se permita ser um Moisés na vida deles. Quando você chegar com a fila de banco, se permita ser instrumento de Deus. Se permita. Se permita. E quando você permitir que Ele te use, aquilo que amargurou teu coração, no piscar de olhos, vai desaparecer. Eu creio. Aquilo que eram as suas causas que você trouxe nesta noite, você vai entender que essas causas eram só para te trazer para mais perto. Porque se Moisés não tivesse cuidado de ovelhas, não teria ido ao deserto. Se não tivesse ido ao deserto, não teria vindo a Cristo assado. Aleluia. Então esses problemas que você chegou aqui pensando que eram gigantes, era só o meio que Deus permitiu para te trazer aqui nesta noite. Eu creio, Deus. E respire fundo e fale com Ele nesta noite. Senhor Deus, Senhor, é hora de nós vivermos um novo tempo. Aleluia, Deus. É hora de sermos impactados pelo novo do Senhor. Meu Deus. É bom. Moisés que se aproximou do Senhor, o Senhor se revelou a ele. Glória a Deus. Se revele a nós de forma extraordinária. O Senhor sabe o que o teu povo tem passado, as humilhações que eles têm enfrentado, as situações que não se explicam, é que eles estavam vivendo. Nossa, meu Pai, atrapalhar.
Revela o teu povo, meu Senhor. Esse povo é sobrenatural. Que cada um de nós tenhamos um testemunho para contar das coisas grandes que o Senhor tem feito. Deus, quem chegou aqui com o coração arrebentado, é gente que viveu ou está vivendo um processo que não está limitando. É gente que tem chorado e se sentia sozinho. É meu Deus, nesta área, que ele tem passado por um processo tão grande. Aí será o seu chamado. Aí será o seu maior ministério. É gente que está vivendo um processo, meu Deus, de vergonha no casamento. Aí será o seu maior ministério. Meu Deus, gente que está vivendo um processo de solidão, de síndrome do pânico. Esse será o seu maior ministério. Porque este problema, esta situação, ela é uma forma de o Senhor nos trazer para perto. Esse cansaço físico não é para morte. Essa dor não é o fim. Esse diagnóstico negativo não é o fim dessa história. Nós não enriqueceremos o cemitério, porque nós temos uma obra a ser realizada. Tem um propósito maior nessa igreja. E essa igreja vai mergulhar em águas profundas. Essa igreja entra no novo nível. Oh, tem gente que vai soltar os remos. Ei, tem gente que vai soltar os remos. Porque as águas dos arteros não é mais suficiente. As águas dos joelhos não mais são suficientes. As águas dos lobos não nos satisfaz. Queremos mais. Queremos mais. Precisamos de mais. Precisamos da tua presença. Não podemos nos mover sem estarmos dependentes do Senhor. E por esta razão soltamos os remos e vamos em direção ao profundo, ao extraordinário. Ao extraordinário. Ao extraordinário. Quem nos viu chorando, vai nos ver comemorando. Quem nos viu envergonhados, vai nos ver sendo honrados. É quem nos viu cabisbaixo e sentindo sozinhos, vamos entender que nunca estivemos só. Porque a tua presença é mais do que suficiente. A tua presença é mais do que suficiente. Que a tua igreja seja impactada, Deus, pela tua palavra todos os dias. Que a tua igreja tenha fome e sede de ti. Que a tua igreja, meu Deus, se permita ser fonte nesse tempo. Oh, que no ventre desta igreja venha fluir um rio de águas vivas. Oh, que salte para a vida eterna e que alcance esta cidade, que alcance este estado, e que alcance esta e outras nações, porque estamos empurrados em direção ao propósito. Deus, que a tua igreja viva nesse tempo do extraordinário do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se permita ser impactado pelo Senhor. Deus conta contigo. Entra nesta nuvem mesmo quando Ele não te chamar. Porque quando você entrar, Ele vai estar lá, esperando por você, para você viver o extraordinário. Que Deus continue falando ao teu coração, a tua alma, ao teu espírito, em nome de Jesus.